A invasão do Palácio do Planalto foi um evento tenso que aconteceu em janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram o local em apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eles demonstraram um forte sentimento de lealdade ao presidente e ao país, agitando bandeiras do Brasil e gritando palavras de ordem em apoio ao governo. Além de que, antes e depois das eleições, os apoiadores do Bolsonaro estavam acampados na frente de quartéis e rodovias, tirando por muitas vezes o direito de ir e vir de todos que precisavam passar por aquelas regiões, para conseguirem causar um mal-estar no país. Tanto que o principal alvo nas rodovias eram caminhões de carga. No entanto, essa situação também levanta discussão sobre o nacionalismo, que é uma ideologia política que enfatiza a identidade nacional e a importância do Estado na promoção dos interesses nacionais. Embora possa ser uma força mobilizadora que promove a união em torno dos valores compartilhados, o nacionalismo também pode levar a comportamentos extremistas e divisões sociais, como vimos na invasão do Palácio do Planalto. É importante refletir sobre como essa ideologia pode influenciar as atitudes dos cidadãos e buscar o equilíbrio e o diálogo entre diferentes grupos para construir uma sociedade mais justa e democrática. Mas em si, o que é o nacionalismo? Começando pela definição do nacionalismo, a gente tem que o nacionalismo é um movimento que prega a valorização da identidade e da cultura de um povo, enfatizando a ideia de que o Estado-nação é a unidade política legítima. É uma forma de patriotismo que busca a autonomia e a independência política de um país, um detrimento de outros. Ela surgiu no século XIX, em um contexto de transformações sociais, políticas e econômicas. Tocando um pouco no assunto do nacionalismo no século XIX, que foi em sua origem, o nacionalismo surgiu como uma reação ao antigo regime, caracterizado pelo absolutismo, pelo mercantilismo e pela estrutura feudal. O movimento ganhou força na Europa e teve um papel crucial na unificação da Itália e da Alemanha, na segunda metade do século XIX. O nacionalismo também esteve relacionado com o colonialismo europeu, pois os países imperialistas buscavam expandir a sua influência sobre outros povos e nações. Entrando um pouco mais no tópico do nacionalismo na Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo teve um papel fundamental. A corrida imperialista do final do século XIX e do início do século XX gerou tensões entre as nações europeias, que buscavam expandir suas esferas de influência. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, em 1914, desencadeou uma série de conflitos entre as nações, em que o nacionalismo exacerbado foi um dos principais elementos. Sem fugir muito desse viés, a gente entra no tópico do nacionalismo na Rússia. A Rússia também teve um papel importante na disseminação do nacionalismo no século XX. A Revolução de 1917 foi uma tentativa de criar um Estado socialista que reunisse os povos russos sob uma bandeira única. No entanto, a experiência não deu certo, e a União Soviética acabou se fragmentando em diversos países que hoje são independentes. Entre as guerras mundiais, o nacionalismo continuou a ser um tema relevante após a Primeira Guerra Mundial. Na Europa Oriental e nos Balcãs, o nacionalismo exacerbado gerou uma série de conflitos, que culminaram na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Itália. O nacionalismo se misturou com o fascismo, dando origens a regimes autoritários e genocidas. Após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo se manifestou de diversas formas. Em países recém-independentes da África e da Ásia, o nacionalismo foi um elemento fundamental para a luta contra o colonialismo. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis foi influenciado pelo nacionalismo negro, que buscava igualdade social. Em conclusão, o nacionalismo foi um movimento político e social que teve um papel significativo na história mundial. Ao longo do século XIX e do início do século XX, o nacionalismo foi um fator-chave na unificação de países como Itália e Alemanha, mas também contribuiu para o surgimento de conflitos étnicos e nacionalistas em diversas regiões do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo teve um papel crucial no início do conflito, com muitos países adotando uma retórica nacionalista para mobilizar as suas populações e justificar a participação na guerra. No entanto,
O conflito também mostrou limites do nacionalismo, com a criação de tensões entre grupos étnicos e nacionais, que muitas vezes culminaram em conflitos violentos. Após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo continuou a influenciar a política mundial, com muitos países recém-independentes da África e da Ásia adotando uma retórica nacionalista para afirmar a sua identidade e consolidar sua soberania. Ao mesmo tempo, o nacionalismo também foi responsável por conflitos violentos da ex-União Soviética e da Iugoslávia, demonstrando sua capacidade de criar divisões e tensões em sociedades complexas e diversificadas. Hoje, o nacionalismo continua a ser uma força política e social em muitas partes do mundo, e suas implicações são complexas e multifacetadas. Embora possa ser importante elemento de identidade e coesão nacional, o nacionalismo também pode criar divisões e exclusões de grupos minoritários, alimentar conflitos étnicos e políticos e impedir a cooperação internacional.